Olá, meus queridos, é um prazer e uma satisfação estar aqui com você para mais um conteúdo. O objetivo do nosso vídeo de hoje é vermos os 3 principais erros que as empresas cometem. Vamos comentar cada um deles, trazer comentários importantes e é um alerta importante, principalmente para você, empresário, que está assistindo esse vídeo. Então, não esquece de assistir até o final. Eu tenho certeza que esse comentário vai abrir muito a sua cabeça. Então, sem muita enrolação, vamos para o conteúdo de hoje. O primeiro erro que eu vejo, e é um erro bem frequente, é os empregadores manterem os empregados sem carteira de trabalho assinada. Às vezes ele fica ali naquela falsa ilusão que vai passar ali 3 meses, 4 meses sem carteira assinada, testando o funcionário para ver se ele vai se adaptar ao cargo. E às vezes até o funcionário passa naquele teste e ele acaba registrando esse trabalhador. Só que com o passar do tempo, esse trabalhador começa a querer pleitear aquele período que ele ficou sem carteira assinada. Então, o que eu vejo é o seguinte: na hora da admissão, né, os trabalhadores eles concordam com aquele procedimento, às vezes até de forma irregular, estão recebendo o seguro-desemprego e os empregadores acabam liberando ali, vendo até uma oportunidade de conhecer melhor esse funcionário. Mas quando ele passa muito tempo sem carteira assinada, alguns meses, esse problema ele vai persistir durante todo o contrato de trabalho, porque toda vez que o funcionário ou ele é demitido, ou ele está criando algum problema na empresa, ele vai dizer, sim, mas eu passei 3 meses sem carteira assinada, como é que vai ficar esses 3 meses? Ah, eu passei 2 meses sem carteira assinada esses 2 meses. Então, mesmo quando a empresa faz o pagamento do 13º, férias, FGTS desse período, o trabalhador ele sempre fica se questionando e levantando diversos pontos, porque eu entrei aqui no dia 1 de janeiro e foi assinado com o dia 1 de março. Ele sabe de todas as situações, mas ele está ali testando, ele sabe que aquele procedimento foi errado. Então, você que é empresário, eu oriento que você quer ser bom para o funcionário, você deve cumprir o que determina a legislação. Então, você vai fazer uma contratação, já faça com carteira assinada. A lei, ela garante um período de experiência de até 90 dias para que você examine se o trabalhador vai ser apto para essa função. Então, você tem que usar a lei ao seu favor, ao seu benefício. Porque você sabe que hoje em dia, de qualquer forma, você vai ter que pagar férias, você vai ter que pagar 13º, você vai ter que pagar FGTS, seja de uma forma oficial ou de uma forma extraoficial. Apenas você está aumentando o seu risco. Uma coisa que vale a pena eu mencionar é que o contrato de experiência ele só tem validade quando ele é colocado na carteira de trabalho e é também quando é elaborado um contrato de trabalho. Então, se você tiver na informalidade com esse funcionário, você não vai ter direito ao benefício do contrato de experiência. Então, você já teria que pagar um aviso prévio que é equivalente a um salário dele. Então, veja que não é algo que vai beneficiar a sua empresa de maneira nenhuma. Então, eu aconselho a você, se você quiser não ter dor de cabeça durante todo o contrato de trabalho desse funcionário, registre logo, porque isso aí é uma dor de cabeça e eu vejo isso com bastante frequência. O nosso segundo tópico é um assunto muito importante e que ainda está sofrendo uma adaptação por parte das empresas, que é a era digital. Estamos em um momento de transição da parte analógica das avaliações dos documentos de forma física para análise dos documentos de forma digital. O que é que eu digo com isso? Eu vou te dar um exemplo que vai ficar bastante claro para que você entenda a nova realidade da legislação trabalhista. Como é que funciona isso? Antigamente, era muito comum, eu já participei de diversas fiscalizações do Ministério do Trabalho, e você chegava na fiscalização com a documentação, com uma caixinha ali cheia de documentos para mostrar ao auditor do Ministério do Trabalho. Então, o auditor ele ia folheando aqueles documentos
documento por documento, atrás de alguma irregularidade. E caso ele encontrasse uma irregularidade, ele iria penalizar a empresa com um auto de infração. Hoje em dia, você tem que entender que a fiscalização ela passou a ser 90%, 95% digital. Então, todos os cruzamentos eles são feitos de forma digital. Então, às vezes, a empresa ela deixa de descumprir algumas regras trabalhistas e, na verdade, o governo já está sabendo disso, porque mensalmente existe uma declaração chamada E-Social, que é um projeto muito robusto, que desde 2014 o governo vem aperfeiçoando esse projeto e ele já está na sua etapa final. Então, com esse E-Social, o governo ele sabe de tudo da sua empresa relacionado aos seus funcionários. Ele sabe quando você alterou o salário, quanto você pagou de salário, o contra-cheque do funcionário. Ele sabe item por item do que você está pagando. Ou seja, ele sabe todos os detalhes quando ele tirou férias, quando ele teve atestado ali superior a 3 dias. Então veja a qualidade da informação que ele tem e tudo isso de forma digital. Por quê? Toda vez que nós fazemos uma alteração dessa no sistema, o nosso sistema de folha de pagamento ele já está integrado e conversando ali, sincronizado com o sistema do governo. Então, quando eu faço uma alteração no meu sistema manda para o governo e essa informação fica espelhada. Então, o governo ele já tem tudo na mão. Né? Então, estamos passando por um processo de adaptação. O governo, por enquanto, ele não está intensificando essa fiscalização digital, mas ele já sabe que você não está cumprindo a cota de aprendiz, a cota de deficiente físico. Ele sabe que você, às vezes, nunca pagou hora extra, que não é uma coisa tão comum. Você nunca pagou hora extra, você nunca pagou DSR. Você está pagando a comissão. Será que você está pagando essa comissão correta? Então, tudo isso o governo já tem. Ele pode fazer diversos cruzamentos digitais para penalizar aí a sua empresa. E a gente sabe, quando um país ele está em momento de dificuldade financeira, a fiscalização ela tende a se intensificar, que é uma forma de aumentar a arrecadação. Por quê? Porque com a fiscalização eletrônica, o fiscal ele não vai mais bater na sua porta, a gente não vai mais levar aquelas documentações físicas até o Ministério do Trabalho para que ele olhe um por um. Não, isso aí vai ser em raros casos. Quando ele identificar uma pendência, ele já vai mandar uma notificação eletrônica para você, para que você faça a sua defesa, mas muitas vezes não tem nem o que você defender, porque a situação ela está tão difícil, tão escancarada, e aí não cabe muita defesa. A gente sabe, a gente que trabalha na área, que essa parte trabalhista, dificilmente a empresa consegue se defender da forma adequada. Por quê? Não é por incompetência dos advogados. É porque a legislação trabalhista ela tem o intuito de proteger o trabalhador. Então, você tendo consciência disso, o ideal é que você procure fazer as coisas da forma correta, porque hoje em dia a sua empresa está totalmente exposta e o governo ele sabe de todos os detalhes. E eu vou dizer mais, ele sabe mais da sua empresa do que você mesmo. Então, não ache que você está escondendo a documentação, você está deixando de fazer uma coisa, fazendo outra, e ninguém está sabendo. Apenas eles não chegaram na sua porta, mas eles estão observando. E é importante saber, né, que a qualquer momento ele pode chegar lá com a notificação convocando você a dar justificativa e você não vai ter muito o que fazer. Então, vamos trabalhar de forma preventiva, pois estão de olho, estão vendo o que estamos fazendo diariamente. Então, sabendo disso, vamos para o nosso terceiro tópico. Antes de irmos para o nosso terceiro tópico, eu gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal. Se inscreve no canal, aqui eu trago dicas importantes e relevantes sobre a legislação trabalhista. Trago novidades quentes, notícias importantes, análise da legislação trabalhista. Então, você que é empresário, você que é do departamento pessoal, do setor administrativo, do RH,
Você que é trabalhador, o objetivo é abrir o debate sobre a legislação trabalhista para que ajude todos que estão inteirados com essa área. Então, não esquece de se inscrever em nosso canal, já deixa sua curtida, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante, entregar nossos vídeos para mais pessoas, além de te notificar dos próximos vídeos. Então, já deixa sua curtida, que isso vai ser muito importante para a gente. Então, vamos ao nosso terceiro tópico, que é, acho que um assunto bastante importante, muito relevante comentarmos, pois alguns empresários acham que os trabalhadores eles são inocentes. Eu não digo inocentes no sentido da inocência de uma criança, mas eu digo assim, inocente no sentido da informação. Como assim, Tiago? Antigamente era muito comum as empresas tirarem um certo proveito. Eu não digo um certo proveito, é assim, aproveitar um pouco da ingenuidade e da falta de informação que os trabalhadores tinham. Por quê? A empresa, ela sempre foi mais assessorada. Então ela tinha o auxílio de um advogado, então tinha um advogado trabalhista ali, tinha o escritório de contabilidade, os contadores, tinha o pessoal do administrativo, que era um pessoal mais como é que eu posso dizer assim, mais informado, né, sobre as regras, e o pessoal do RH, do departamento pessoal, e a empresa, ela tinha uma série de profissionais ali que poderiam orientá-la. Já o trabalhador, ele não tinha muito acesso às informações. Então, o trabalhador, quando ele queria reclamar alguma coisa, ele teria que ir até um advogado para fazer uma consulta, mas, como sabemos que sempre existe um custo ali envolvido ali nessa questão da consultoria, então os empregados acabavam sem ter muita informação. Então, diante dessa disparidade de informações, a empresa, algumas empresas, não estou dizendo que são todas, logicamente, se aproveitavam disso e faziam da forma que ela queria. Hoje em dia não é mais assim. Temos que entender que estamos na era digital. Temos aí o Google, temos diversos sites, diversos conteúdos, inclusive até aqui mesmo no nosso canal, tratamos de diversas informações, comentários, existem diversos advogados muito bons, bem conceituados, que dão informações, que trazem informações, ou seja, hoje em dia a informação ela está aberta para todo mundo. Hoje em dia, a retenção de informação não existe mais. O que existe é a interpretação da legislação. Ou seja, todo mundo, quem quiser, tem acesso à informação. Só basta a pessoa querer. Então, a empresa que acha que ainda pode tirar algum proveito dos funcionários nesse sentido, ela está totalmente equivocada. Porque, às vezes, o trabalhador ele sabe mais do que o empresário. É bem comum nos depararmos alguns empresários tirarem algumas dúvidas e o trabalhador ele já sabe daquilo de cor e salteado. Por quê? Porque o que acontece? Às vezes o trabalhador ele está sendo prejudicado de alguma forma e a empresa às vezes não sabe ou não está atenta para aquela situação. Então o trabalhador ele percebe que está sendo prejudicado e ele começa a fazer diversas pesquisas na internet, ver vídeos no YouTube, tirar dúvidas com advogados, às vezes nas redes sociais, no Instagram, no YouTube mesmo. E o que acontece? Ele vai colhendo aquelas informações e chega um momento que eles chegam na conclusão e sabem que está sendo lesado. Só que o empresário ele não está fazendo a mesma coisa, ele não está procurando se informar. Então, é importante que os empresários, hoje em dia, eles busquem informações, busquem ouvir profissionais que estão trabalhando diretamente com esse tipo de assunto, porque isso vai ajudar bastante e vai minimizar muitos problemas. Então, tenha atenção, não ache que os trabalhadores são desinformados, porque isso pode ser um tiro no pé. Então, tenha muita precaução, procure estudar, procure conversar, procure melhorar a dinâmica da sua empresa, verificar gargalos importantes que podem estar abertos, porque isso vai reduzir drasticamente o número de reclamações, de fiscalizações,
Por quê? Porque hoje em dia as informações elas estão muito fáceis. Hoje em dia o trabalhador, para ele denunciar uma empresa, ele não precisa mais comparecer ali no Ministério do Trabalho, no Ministério Público. Hoje em dia as denúncias são tudo online, tudo muito fácil para que sua empresa não venha a ser prejudicada, não venha a sofrer nenhum tipo de penalidade. É importante que você também busque conhecimento. Então, esse é o recado de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de tema, deixe aí nos comentários. Eu vou ter o maior prazer e satisfação em te responder e te ouvir. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.